nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Esse vai ser o seu fim. É isso mesmo. Esse vai ser o seu fim e o meu fim, o nosso fim. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. O que tem de errado nisso, cara? Nada. Isso é uma lei universal. É uma lei biológica. É a lei da vida, cara. Você está preparado para isso? Sou Diógenes Machado, criador de conteúdo. E aqui eu documento toda a minha street, que é para ajudar você a ter mais disciplina, a ter mais foco, a ter mais autocontrole e a se tornar a sua melhor versão. Beleza? Todos nós, cara, passamos por esse processo de nascer, crescer, reproduzir, envelhecer, morrer. Eu, por exemplo, eu já nasci, eu já cresci, eu já reproduzi e agora estou num processo de envelhecer. Tive esse privilégio de passar por essas etapas. O que eu estou querendo dizer com isso, cara? Estou querendo dizer com isso que hoje está demais o clima, viu? Estou querendo dizer com isso, muitas pessoas divagam, cara, com suas mentes. Por exemplo, fico colocando ela no futuro, colocando ela no passado. Saca? Vai adiantar alguma coisa, cara? Muitas pessoas se comparam, né, em plataformas digitais como o Instagram, como um amigo, um vizinho. Sendo que o fim, cara, vai ser o mesmo para todo mundo. Também. Muitas pessoas têm medo de passar por algumas etapas desse processo também. Por exemplo, se você quer reproduzir, a gente vive em um mundo onde você tem que ter dinheiro, cara. Essa é real. Para fazer tudo. Para se alimentar, para se vestir. Então você tem que pensar se você vai colocar um ser nesse planeta, se você realmente tem essas condições de dar o suporte, não só para você, como para ele. Muitas pessoas de forma irresponsável passam por essas etapas. Quando chega essa etapa, por exemplo, de se relacionar, reproduz, simplesmente negligencia tudo isso e dá um suporte. Então tem que pensar antes, cara. E é algo imensamente reflexivo, cara, porque todo mundo passa por essas etapas. Alguns podem pular uma etapa, claro, por exemplo, a de reproduzir. Você pode querer não reproduzir, mas você vai passar pelas etapas finais, que é a de envelhecer e a de morrer. Essa ninguém escapa, não tem como. E aí você vai ter que estar preparado para isso. Para estar preparado para essas etapas, é como se fosse um investimento, cara. Como se fosse um investimento a longo prazo. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Se eu estou fazendo investimento com grana, pensando no futuro, quando eu tiver com uns 36 anos de idade, já vou estar aposentado, por exemplo. A mesma coisa é a parte de envelhecer. Eu tenho que manter a minha disciplina, eu tenho que fazer treinos, me manter saudável. Só que quando chegar na etapa de envelhecer, eu tenho uma velhice boa, uma velhice tranquila, sem precisar mendigar, sem precisar
está implorando para as pessoas, eu pagar alguém para cuidar de mim, etc. Entende, cara? E para ter um fim digno, cara, porque muitas pessoas não falam sobre isso, sobre a morte. E a morte ela vai vir, cara. É uma etapa natural, todos vão morrer. Todos aqui, ó, desse planeta. Vai chegar um momento em que nada mais vai existir aqui nesse planeta, cara. E aí, a gente tem que estar preparado para isso. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Quando a gente é criança, a gente não liga para nada. A gente só quer brincar, se divertir. E aí a gente vai crescendo. E aí a gente vai vendo que o mundo não é só brincadeira. E aí a gente se relaciona, alguns, e aí alguns reproduzem, tem filhos, ok? Isso é normal, cara. A gente tá aqui nesse planeta, pessoal, biologicamente falando, para isso, cara. Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Essa é a real. Essa é a real. Muitos falam por aí, não quero ter filho e tal. Tudo bem, cara. Ok. Mas realmente ter filho é uma responsabilidade muito grande. Como eu falei anteriormente. Será se você está preparado? Você tem que ter grana, cara. Você tem que ter grana. Não grana saca, mano? Não tô falando aqui para se exibir, tem dinheiro. Não, cara. Grana para você ter liberdade, para você pagar os seus custos. Ter recursos, cara, guardado. Porque um filho é caro. Você tira por você, cara. Você tem que se vestir, você tem que comer, você tem que pagar as suas contas, pagar água, energia, pagar um curso, etc. Então, se você coloca um ser no mundo, o filho requer cuidados. Então, muitos falam por aí nesse sentido, de que colocar um filho no mundo, não é uma boa. Ok? Se você não tem condições de pagar, cara, melhor não colocar mesmo. E também cuidar emocionalmente da criança. Requer isso. Requer ter um equilíbrio. E aí tem as outras etapas, cara. Você vai envelhecer, vai chegar a etapa do envelhecimento, e vai chegar, algum momento, a etapa da morte. Será se você está deixando um legado, construindo algo realmente que vai valer a pena, cara, nesse mundo, nesse universo, para que quando você parta, as pessoas lembrem de você como uma pessoa que era uma pessoa com energia, uma pessoa com vibração, uma pessoa que ajudava de verdade, sem querer algo em troca. Isso também é um ponto, cara. O NoFap e a retenção seminal, eles te ajudam, cara, a ter esse condicionamento, a fazer essas reflexões também. Por isso que é importante você fazer NoFap, você fazer retenção seminal, cara. Você vai se tornar alguém imparável, alguém pleno, alguém com consciência, cara. Alguém que passou por esse planeta aqui, deixou um legado, não que seja um legado na internet, entende? No YouTube, não, cara. Mas para você mesmo. E quando você faz isso para você mesmo, cara, de verdade, isso reverbera. As pessoas reconhecem isso. Que você está tendo amor e respeito próprio. Você se respeita muito, cara. Quando você se respeita muito, cara, isso exala. Isso é grandioso. É poderoso. Isso está incrível, galera.
Então é isso, pessoal. Essa foi só uma reflexão aqui que eu tive da cadeia alimentar, né, velho? Nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Esse é o sentido, cara, da vida. Claro, você ter bons hábitos, você ajudar as pessoas, o principal de tudo. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Continue assistindo os vídeos aqui do Diário NoFap. E até o próximo vídeo, galera. Deixe o seu comentário também, não esqueça. Valeu!